Bom, e falando sobre a agenda econômica do governo, o Congresso Nacional se reúne nesta terça-feira para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024. Já estamos falando bastante sobre isso aqui no Jornal da Manhã de hoje. Quem tem mais detalhes para a gente é a Yasmin Costa. Conta mais, Yasmin, para a gente. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia mais uma vez também, Pauli, para todo mundo que está com a gente. A expectativa é de que essa reunião do Congresso Nacional comece por volta das 12 horas, por volta do meio-dia, melhor dizendo. Essa vai ser uma sessão remota do Congresso, ou seja, parlamentares não precisam especificamente estar aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados, que é onde ocorre essa sessão, mas eles podem analisar e votar também de forma remota, através do aplicativo que eles têm acesso a essa votação. A expectativa é que a LDO seja analisada e aprovada hoje, depois de um longo debate dentro do parlamento. O relator dessa proposta, o deputado Danilo Forte, precisou fazer uma costura, principalmente com o Palácio do Planalto, para conseguir ali amarrar tudo que o Palácio do Planalto vinha trazendo e também trazer as demandas aqui do próprio parlamento, principalmente demandas relacionadas a recursos. Claro, essa questão envolvendo as emendas parlamentares é um ponto chave dessa LDO para 2024. A questão é que, a partir do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, as emendas individuais e de bancadas estaduais, elas precisam ser empenhadas, elas têm esse empenho obrigatório já no primeiro semestre. Houve um recuo por parte do relator da proposta, o deputado Danilo Forte, que queria também um empenho obrigatório no primeiro semestre para as emendas de comissão, mas ele atendeu a um pedido vindo do Palácio do Planalto e retirou esse ponto. Outro ponto que ele também retirou, que era a possibilidade de financiar o Sistema S com recursos federais. Esse também foi um ponto retirado ali dos investimentos do governo para o ano que vem. E um ponto-chave também que causou uma série de repercussão foi justamente a questão envolvendo a meta fiscal, que está zerada para o ano que vem, apesar de partes do governo já sinalizarem que não deve ser cumprida essa meta fiscal para 2024, o rombo zero, mas ela vem discriminada com o rombo zero em 2024. E o relator da proposta também estabeleceu um limite de contingenciamento de 23 bilhões ali para o governo federal. Ou seja, hoje é um dia de debate que já está mais pacificado e a expectativa é de aprovação da LDO 2024. São hoje também para a principal medida de arrecadação do governo, a chamada MP das subvenções, né, Yasmin? Pois é, Paulo, essa é considerada a principal medida econômica do governo porque pode trazer uma arrecadação de cerca de 35 bilhões de reais já em 2024. Essa MP da subvenção, o próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou nas últimas semanas que, se fosse para elencar a prioridade número 1 do governo de ser aprovada aqui no Congresso, é justamente essa MP da subvenção. A medida provisória, ela vai entrar na pauta às 16 horas hoje na comissão, aqui no plenário, melhor dizendo, do Senado Federal. A análise vai ser feita hoje às 4 horas da tarde. A expectativa dos parlamentares, dos senadores, é aprovar a medida como ela veio do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, para não precisar voltar para uma nova análise lá na Câmara dos Deputados e a medida já começar a valer. Então, hoje é um dia quente para a agenda econômica, não só hoje, mas ao longo dessa semana. A gente ainda tem na quarta, amanhã, LOA para ser votada, então realmente é uma semana de reta final com o pé no acelerador, porque eles querem aprovar essas medidas prioritárias para o governo na área econômica. E hoje tem essa medida provisória da subvenção que pode gerar aí cerca de 35 bilhões de reais a mais nos cofres públicos. Yasmin Costa falando de Brasília. Valeu, Yasmin. A gente aguarda mais informações. Zé Maria Trindade, vamos falar um pouco sobre a MP das subvenções, que a gente não falou hoje ainda. Zé, você acredita que essa medida provisória vai colocar o Brasil em outro patamar em relação aos tributos, aos impostos? Pois é, olha, é uma grande batalha do governo e, pelo visto, o governo ganhou.
negociou a votação da reforma tributária e esta medida das subvenções com a queda dos vetos naquela prorrogação da exoneração da folha de pagamento. Houve todo um contexto. Então, a tendência é de aprovação no Senado, já passou pela Câmara, né? E esta medida foi analisada na comissão mista, o que indica que os senadores também participaram do debate. Essa história das subvenções e esta guerra fiscal é um debate antigo no Congresso Nacional. Começou lá na Zona Franca de Manaus, que seria temporária e nada mais permanente do que uma medida temporária no Brasil. E a Zona Franca de Manaus vem sendo sucessivamente prorrogada, já está prorrogada até 2050, ou seja, é um caso resolvido. Muita gente entende que a guerra fiscal atrasa o país, porque além de abrir mão de arrecadação, provoca desequilíbrios. E aí vem o pessoal que adota a guerra fiscal. Não dá para concorrer com São Paulo. O Parque Industrial de São Paulo é muito grande, está próximo do consumidor, tem vias de acesso muito bom. Então, se todos estiverem na mesma condição, todas as indústrias, todas as empresas vão para São Paulo. E é assim que se defende o Nordeste. Goiás adotou um sistema de subvenção muito forte e desenvolveu o Estado, né? Então, essa guerra é eterna no Brasil. E a reforma tributária tentou acabar com isso, mas sempre há maneiras de furar esse cerco e abrir considerações. Agora, o que o governo vai fazer com essa medida? É dizer o seguinte: o Estado pode abrir mão de arrecadação, mas eu quero a minha parte. E aí fica difícil de continuar nesta oferta de novas vantagens para a atração de indústria. Por onde houve subvenção, houve progresso. Felipe Monteiro. Essa é uma questão boa, né? Infelizmente, o governo está com essa premissa de tentar o déficit fiscal zero, né? Eu volto a repetir, qualquer país subdesenvolvido no mundo tem que buscar, como regra geral, o crescimento econômico e a redução da desigualdade social, não é? Aí fica rico e paga a conta. É assim com todos os países do mundo. Em relação à SMP da subvenção fiscal, com certeza o governo vai ganhar essa batalha, né? E vai gerar 35 bilhões de reais a mais para a União. Como bem disse o José Trindade, né, essa MP veio endereçar um problema, né? Quando os estados dão subvenção do ICMS, né, a base de cálculo do ICMS também é usada para calcular os tributos federais. Ou seja, quando o estado dá o benefício, ele teoricamente tira a arrecadação da União Federal. Com essa MP, né, a base de cálculo não vai mudar e o governo arrecadará mais. Junto com essa medida, é bom lembrar que temos também a MP que vai taxar as apostas eletrônicas, né, que vai dar 6 bilhões de reais a mais para os cofres públicos e, além disso, a MP de juros sobre o capital próprio, né, que é uma artimanha que as empresas fazem, né, artimanha legal, né, para recolher menos impostos e dar mais dividendo aos acionistas. Essas três medidas vai dar ao governo em torno de 55 bilhões de reais no próximo ano, o que fará com que o governo fique mais próximo do tal déficit fiscal zero, que infelizmente é a única premissa do governo. Eu ficarei muito mais feliz a gente no final do ano discutindo projetos estruturantes e fundantes do país do que apenas medidas provisórias que visam aumentar a arrecadação, infelizmente. O governo tem urgentemente que apostar no corte de gastos, né? Mas, José, mas corte de gastos, se for ver bem, não é? O Brasil é o país que menos investe em educação comparado com o OCDE, menos investe em saúde comparado com o OCDE. Ou seja, vai cortar onde? Vai cortar onde? Cortar da máquina pública é muito pouco. Não tem de onde tirar o dinheiro. O Brasil precisa investir mais para crescer.